A segunda parte do nosso vídeo, nós iremos abordar técnicas em anestesiologia, técnica básica de injeção, avaliação física e psicológica. O primeiro passo é fazer a avaliação física e psicológica do paciente. Essa avaliação tem como objetivo determinar a capacidade psicológica do paciente em tolerar o procedimento. Essa etapa é muito importante, pois o estresse excessivo pode ser prejudicial mesmo aos pacientes que não apresentam um comprometimento sistêmico, podendo levar a emergências relacionadas ao medo, como a hiperventilação, que é o aumento da frequência respiratória, e a síncope, que é a perda súbita da consciência. Outra parte a ser abordada é a utilização correta da agulha. É importante sempre utilizar agulhas descartáveis. Outro ponto importante é que penetrações excessivas podem diminuir o poder cortante da agulha. Por isso, é indicado realizar a troca da agulha a cada 3 a 4 penetrações. As agulhas que apresentam calibres excessivos podem causar o aumento da dor durante a realização da técnica anestésica. Por isso, devem ser evitadas. Verificação do fluxo da solução anestésica. Após a adaptação do tubete anestésico e da agulha na seringa, o profissional deverá conferir se o fluxo está presente, pois se houver alguma obstrução na passagem da solução anestésica, podem causar falhas na técnica e até mesmo explosão do tubete anestésico, dependendo da pressão exercida. Outra técnica importante é determinar a temperatura do tubete. O tubete anestésico deve ser aplicado em temperatura ambiente, entre 20 a 22 graus Celsius. Os fabricantes recomendam conservar os anestésicos em locais sem umidade, ausência de luz e temperatura entre 15 e 30 graus Celsius. Outro ponto importante: posicionar o paciente de forma correta. A anestesia deverá ser realizada sempre com o paciente em decúbito dorsal, que é uma manobra fundamental na prevenção da síncope. Se o paciente estiver sentado, associado à presença de ansiedade no momento da anestesia, pode potencializar a chance de uma síncope pelo déficit do retorno venoso. Outra técnica indispensável é o preparo dos tecidos. Um bom afastamento tecidual é fundamental para a realização da técnica correta. O profissional pode usar uma gaze para secar a saliva presente no local. Essa manobra permite melhor visualização e maior controle no afastamento. Outro ponto a ser abordado: uso de anestésico tópico. O anestésico tópico é utilizado como recurso na tentativa de diminuir o desconforto causado pela penetração da agulha nos tecidos. O profissional pode utilizar um cotonete ou adaptar um algodão na ponta de uma pinça anatômica para aplicar o anestésico. É importante aplicar somente na área desejada, evitando ampla anestesia, pressionando os tecidos durante 1 minuto. Uma parte de muita atenção é a comunicação com o paciente, porque ela é essencial na aplicação do anestésico tópico. É a etapa que antecede a injeção do anestésico local, que é o momento de maior estresse para o paciente. O profissional deve explicar a finalidade da etapa da aplicação do anestésico tópico e sempre evitar palavras como dor, injeção, doer e etc. Estabelecer um apoio firme para a mão. É importante o profissional manter um apoio firme da mão para obter a eficiência da técnica e evitar acidentes pela falta de controle motor. Não é recomendado a palma da mão estar voltada para baixo, pois diminui o controle sobre a seringa. O recomendado é a palma da mão estar voltada para cima, pois proporciona uma melhora no controle motor, sendo que durante a realização da técnica, o profissional poderá optar em promover a técnica com a palma da mão voltada para o lado. Estabelecer um apoio firme para a mão. Apoiar o braço sobre o tórax do paciente ou contra o tórax do aplicador facilita a precisão da aplicação do anestésico. O profissional também pode utilizar a sínfise mandibular como apoio digital para aumentar a estabilidade durante a realização da técnica. Manter a seringa fora da linha de visão. O profissional deve estar atento a manter a seringa fora da linha de visão do paciente sempre que possível. Ela deve ser passada do auxiliar para o profissional, sempre acima ou abaixo do campo de visão do paciente. Introdução da agulha nos tecidos.
O profissional deve visualizar o local onde irá realizar a anestesia, pois se não for adequado, aumenta as chances de uma falha na teoria anestésica. Introdução da agulha nos tecidos. O bisel da agulha, sempre que possível, deverá estar voltado para o tecido ósseo. Caso a agulha entre em contato com o osso, o bisel irá deslizar sobre o periósteo, provocando menor desconforto sem dilacerá-lo. Controle emocional do paciente. Cabe ao profissional observar durante a aplicação da anestesia e comunicar-se com ele. Promover a aspiração prévia. O profissional sempre deverá promover a aspiração antes de injetar o anestésico local nos tecidos, a fim de prevenir uma injeção intravascular. Depositar lentamente a solução anestésica. Proporcionar menos desconforto ao paciente. O anestésico penetra causando distensão aos tecidos. Aumenta a segurança do procedimento caso o profissional promova uma injeção intravascular inadevidamente. A administração rápida da droga aumenta o risco de superdosagem. O seu tempo ideal preconizado é de 2 minutos para injetar um tubete de 1,8 ml. Remoção lenta da agulha. Assim como a penetração, o profissional deve estar atento à velocidade da remoção da agulha. Uma remoção rápida aumenta o risco de danos aos tecidos adjacentes, lesões de nervos e injúrias vasculares. Manuseio do material contaminado. Após a realização da técnica, a agulha deve ser imediatamente recoberta pela sua bainha plástica. Técnica de encaixe para o reencape da agulha. Jamais segurar a bainha com os dedos antes de introduzir a ponta da agulha. Parte de extrema atenção é observar o paciente. Após a realização da anestesia, o paciente deve ser mantido sob observação do profissional durante a anestesia e o período seguinte, 5 a 10 minutos. São os momentos mais relatados de manifestações de emergências no consultório odontológico. Jamais deixar o paciente sem supervisão após a realização da anestesia. Registro no prontuário. O profissional deverá registrar no prontuário as informações sobre a droga anestésica aplicada, tipo da droga, concentração, quantidade da droga administrada, se houver ou não algum tipo de intercorrência. As informações adicionadas no prontuário são importantes para que o profissional ou outro dentista tenha conhecimento e segurança quando for atender o paciente.